Vamos falar um pouquinho desse início de temporada do Galo até aqui, das 3 competições, do título, abranger um pouquinho todo esse começo de ano do Clube Atlético Mineiro, tá bom? Mas antes, galera, se inscreve no canal, deixa o like, dá essa moral pra gente. Vambora, vamos bater 20 mil inscritos aí. Tô contando com a ajuda de vocês. Vambora, vamos embora nessa. Falando um pouquinho, como é que a gente pode dizer? Desse início, hype o vídeo também, ativa o sininho e hype o vídeo. Desse início da temporada do Atlético, o Atlético ele teve algumas boas notícias, ele teve alguns percalços e que atrapalharam demais o time. Primeiro, a expectativa que foi criada, né? O Atlético vendeu o Paulinho, trouxe o Júnior Santos, trouxe o Coelho, trouxe o Rony, trouxe outras opções, perdeu o Zaratio, perdeu o Bataglia, para mim perdeu os principais jogadores que compunham o esqueleto do time. Lógico, tem o Hulk. O Lianco não era um dos principais. Na época tinha o Bataglia, o Otávio, o Alan Franco, o Vera, eles giravam ali, então esse corpo técnico de meio campista estava ali. Mas ele perde o Zarate, que era um cara que foi muito fundamental durante o tempo. Ele perde o Paulinho, que era um cara fundamental. E ele também perde... Ele perde o Paulinho, né? E o que acontece? Ele perde o técnico, muda tudo. E nessa mudança toda, óbvio que o Atlético trouxe outros jogadores porque precisava de uma reformulação. O Júnior Santos é a prova disso, para a vaga do Paulinho. Chegou o Menino, chegou o Patrick, chegou o Rony. Todos jogadores que fazem parte e estão, como é que a gente pode dizer, ajudando. Eu acho que o Atlético ele pensava, várias coisas que o Atlético pensava para esse primeiro semestre, o Atlético cumpriu. Isso é um primeiro ponto. Vamos trabalhar primeiro com o número, com meta. Quando a gente olha com número, com meta. Vamos lá, Brasileirão. A meta do Brasileirão até a parada, com certeza, era estar na briga entre os principais clubes. O Atlético está, são 4 pontos do líder Flamengo, que tem um jogo a menos, ou 4 pontos do Cruzeiro, que é o vice-líder, 4 pontos do Cruzeiro, que é o vice-líder, não é isso? Então, o Atlético ele está na 7ª posição, sim. Ele está a 4 pontos do Cruzeiro, que tem 12. O Atlético tem 20 em 12 jogos. 20, o começo foi o ideal. O comecinho não foi o ideal, mas depois o Atlético teve uma arrancada, 8 jogos sem perder, teve algumas situações que foram melhorando durante o caminho. A gente vai falar desse caminho, a gente vai falar desses percalços. Mas meta, numericamente, tá a 2 pontos, a 1 ponto do Bahia, que é o 5º, a 2 pontos do Palmeiras, que é o 4º, tudo bem que tem um jogo a menos, mas a 3 pontos do Bragantino, que é o 3º, e até 4 pontos do Cruzeiro, que é o 2º. Então o Atlético ele tá ali, ele tá perto. E da zona de rebaixamento, o Internacional, que é o primeiro da zona, tem 11. O Atlético abriu 9 pontos. São 3 rodadas. Então o primeiro ponto do brasileiro o Atlético está na parte de cima da tabela, na principal parte que deveria estar, e eu acho que estava dentro do planejamento. Primeiro ponto, está ali. Segundo ponto, Copa do Brasil. Era estar vivo até as oitavas de final, passar de fase e estar vivo até as oitavas de final neste momento. Não é a meta do ano, mas é a meta até aqui. Está nas oitavas de final. Ah, Matheus, mas porra, a atuação não foi a melhor. Beleza, a gente vai falar disso depois. Não tô falando das atuações da Copa do Brasil nem do Brasileiro. Tô falando numericamente. E a Sul-Americana. A Sul-Americana teve um desvio. Qual foi esse desvio? O desvio foi que o Atlético esperava passar em primeiro e já está nos playoffs. Ou já está nas eliminatórias. E passou em segundo e está nos playoffs. Isso foi uma vergonha. Foi uma vergonha as derrotas, o caminho, mas tudo bem. Teve percalços e está... e avançou, e pode estar nas oitavas. A grande questão foi só que aumentou 2 datas. Isso foi um problema, isso foi uma merda, a realidade é essa. Mas, da métrica, vamos dizer que o Atlético cumpriu 90% da meta. Passar na Copa do Brasil até as oitavas, estar na briga e próximo dos primeiros no Brasileirão, ganhar o Campeonato Mineiro e passar de fase na Sul-Americana. Passou de fase e não foi do jeito que gostaria. Então 90% da meta... 90, 95% da meta foi feita. Não tem nenhuma eliminação. Esse era o primeiro ponto. O Atlético, o primeiro objetivo era não ter nenhuma eliminação. Claramente era isso. E não tem. Não teve nenhuma eliminação. Primeiro ponto. Agora, ganhou... Aí, vamos lá. Primeira parte. Tem 2 metades. A parte até o Mineiro, que a gente não tem o que reclamar. O Atlético arrumou o time, ganhou do Cruzeiro quando tinha que ganhar, ganhou as finais, foi campeão, conseguiu o título 6 vezes seguidas campeão mineiro. Não tem o que dizer, isso aí é bater palma. O Atlético teve um bom desempenho, mostrou que tinha um time arrumado e conseguiu ser campeão. Esse era o primeiro ponto. Ah, mas é mineiro, beleza, mas o objetivo era esse.
falando do objetivo, e tecnicamente, o de execução, o Atlético conseguiu fazer bem, por mais que sofreu para classificar no Mineiro, mas depois, no final, veio apresentando um futebol melhor. Mas o Atlético já deu rastros e lastro de que o time não estava tão bem. E a prova disso são os primeiros rodados do Brasileirão. A primeira rodada o Atlético não desempenhou bem, não foi bem de performance. Isso é um fato. O Atlético teve muitos jogadores machucados, errou muitos gols, teve alguns fatores que atrapalharam esse caminho ser melhor? Teve. Mas a gente já chegou à conclusão rapidamente que não é um elenco forte, que é um elenco que precisa de mais peças. Tem o Arana, o Caio Paulista é um cara que a gente achou que a gente podia cantar mais. Talvez o Cuca vai ter que trabalhar melhor para poder contar com ele na volta. O Arana se machucou. A gente percebeu que o Lianco é um cara fundamental para esse time. Não tem um primeiro volante. Isso aí foi, acho que a grande conclusão que a gente viu nesse primeiro semestre não tem um primeiro volante titular. O Vera vai ser vendido, igual eu tô se falando, mas não tem o primeiro volante titular e o reserva pro Arana não tava legal. No ataque a gente perdeu o Davidson, que foi uma peça que foi muito importante durante o tempo, trouxe o João Marcelo, mas ainda assim é um moleque novo, e trouxe algumas boas notícias. Quem são as boas notícias? O Scarpa começou a jogar melhor, o Rony é uma boa notícia até aqui, o Coelho é uma excepcional notícia, porém teve várias lesões que foram minando o desempenho do Atlético. Isso também é um fato. O que a gente não pode, a gente tem que desassociar da performance, das lesões, dos objetivos, é que o elenco não era igual foi planejado. A gente esperava uma coisa, o Caio Paulista não entregou, outros jogadores não entregaram, e esse elenco, ele, pra mim, na minha visão, ele caiu um pouco do ano passado, porque o time titular do ano passado, pra mim, era melhor que o time titular desse ano, e o elenco caiu um pouco, porque o Gino Santos não performou, como esperado, e também se machucou bastante. O Arana se machucou, o Alan Franco teve um momento que se machucou, o Atlético teve que segurar. O Rubens foi uma ótima notícia até aqui, o Coelho foi uma ótima notícia até aqui, mas depois se machucou. Então, as lesões minaram muito esse elenco. É óbvio que minaram, e minaram muito do possível resultado na Sul-Americana, por exemplo, na minha visão. Ainda assim tinha que passar, mas aí, na minha visão, foi prejudicado por isso. E alguns desfalques e até o encaixe do time, no primeiro momento, foi um problema. O Atlético não estava jogando bem, o Atlético estava muito exposto. E isso se deve muito ao elenco e também, óbvio, o Cuca tem culpa, os jogadores têm culpa, o Hulk não está desempenhando igual a gente esperava. Eu acho que tem alguns motivos também, segurou lesão, teve que arrastar essa lesão por mais tempo, agora ele pode se cuidar mais. Então eu acho que esses fatores fizeram o Atlético chegar até aqui do jeito que tá. Poderia ter chegado melhor, isso pra mim não tem o menor cabimento, tinha que chegar melhor. Não chegou melhor, mas chegou vivo. E esse objetivo foi cumprido, de chegar vivo. Mas a gente tem que reforçar. Precisa, pra mim, de um ponta que joga pelos lados, de driblador. Precisa, pra mim, um centroavante, pra pelo menos fazer uma sombra no Hulk, porque eu acho que o João Marcelo não tem moral pra isso ainda, é um cara muito novo. Um primeiro volante. Essas três contratações seriam essenciais. Ah, Matheus, só tem dinheiro pra um. Então contrata o primeiro volante e sobe os moleques da base. Gabriel Veneno, Matheus Zep. Porque a gente também tem que saber que a parte financeira foi um problema, né? Foi uma notícia ruim pra gente. E a gente também tem que saber lidar com isso. O Atlético não conseguiu financeiramente ser saudável, né? Não conseguiu diminuir a dívida. Pelo contrário, aumentou a dívida. E isso passou a ser outro problema que também foi criado. Eu acho que uma nota para esse primeiro semestre, 6,7. Foi um pouco assim, a gente cumpriu, a gente passava de fase, né? A gente passava de ano. 95% das metas foram cumpridas. O jeito que foram feitos é complicado, porque agora vai pegar o Flamengo, vai ter que pegar um Pucaramanga que não precisaria, vai ter que jogar mais jogos, e o elenco foi abaixo. Então, para mim, o planejamento da temporada de futebol do elenco foi abaixo, mas aí trouxe o Paulo Brax, tá trazendo outros nomes para tentar corrigir esses erros, que é normal, que acontece. Eu acho que eles entenderam que não podia deixar só na mão do Vitor, que era muito pouco, precisava de mais gente, precisava de um gestor melhor. O Vitor ainda, eu sinto que ele é um pouco cru, por mais que eu acho que ele faz muito bem o trabalho campo-diretoria, mas precisava de um diretor e um CSO aí, né, CSO, que é o cargo do Paulo Brax, para tentar achar algumas soluções. E o Atlético vai ter que ser inteligente no mercado. Tá reformulando a base, eu acho que é uma boa notícia. E eu quero ver usar melhor essa base pro segundo semestre. Eu acho que vai acabar sendo a solução, não era o ideal, mas vai acabar sendo uma das soluções. Subiu o Zep. Já falou de Renier, que parece que o Real Madrid quer dinheiro, o Atlético não vai pagar. O Biel entrou outros clubes na negociação, então 2 jogadores que estavam negociando já tá menos, perdeu o Ilharão, vai ter que ir atrás de um primeiro volante pra mim. Essa é a urgência. A urgência hoje, primeiro volante. Depois,
Cara, um cara pra jogar de lado e mais um meio campista, eu acho. E lógico, um centroavante se possível. 4 jogadores, poderia chegar... Tem que ser inteligente no mercado, gente. Tem que ser por empréstimo, tem que ser final de contrato. O Atlético vai ter que tentar ser criativo para conseguir solucionar esses problemas do elenco. E lógico, subir um meio aqui, o Zep, o Veneno, outros jogadores do Atlético contar, que pode ajudar demais, tá? Mas tirando proveito, é um bom primeiro semestre. Regular, bom. Bom, acho que regular pra bom. Nota 6,5, 7. 7. Poderia ser 9, poderia ser 8. Eu acho que sabia que não seria 10, mas poderia ser 9, porque se você tivesse errado só no elenco e ter passado com tranquilidade em tudo, beleza, mas eu acho que o problema do elenco ele ia fazer falta lá na frente, ele ia se abrir lá na frente. E tá seguindo conforme o planejado até aqui. E óbvio, aí agora vai depender de resultado. Eu acho difícil passar na Copa do Brasil, principalmente pelo momento, mas vai ser outro Atlético, outro Flamengo. O Flamengo é muito favorito. Na Sul-Americana tem como ir longe e no Brasileiro tem que manter o ritmo. Então, o Galo tem que ficar de olho nisso, porque o brasileiro ele é traiçoeiro e as Copas também, né? O que vocês acham? Vocês acham que a nota é quanto para até aqui na temporada? Mas uma avaliação geral, para mim é 6,5, 7, tá? É uma boa nota para essa temporada, devia ser melhor, principalmente pensando em tudo que a gente já passou, igual foi ano passado, mas a gente tem que saber também comemorar que esse final de antes da entrada no Super Mundial, esse final do Atlético foi um final bom, foi um final que melhorou demais, compensou o primeiro momento. Não é isso? Deixa aqui nos comentários se você esqueceu de alguma coisa e se vocês concordam. Tamo junto, é nóis.